Olá pessoal, Iago Franklin, estamos de volta para o nosso curso de Revit API e no curso de hoje nós vamos falar sobre uma classe muito importante do Revit API que permite com que nós façamos transformações a determinados elementos. Essas transformações são essenciais porque nós conseguimos manipular esses elementos com bastante facilidade. Então vamos para o site aqui do Revit API Docs para que nós possamos observar o comportamento dessa classe. Então aqui no meu navegador vou buscar por revitapidocs.com. Vou abrir aqui o Revit API 2023 e aqui eu vou buscar por Element Transform Utils, que é essa classe. Bom, essa classe você pode perceber que ela te permite fazer transformações a determinados elementos, como por exemplo mover, rotacionar, espelhar, copiar e por aí se vai. Vamos aqui primeiramente observar os membros dessa classe. Então clicar aqui em membros. E aqui nós podemos observar uma série de métodos. Então, como vocês podem perceber, tem um método que eu posso espelhar, tem outro método aqui que eu posso espelhar um elemento, tem outro método que eu posso espelhar múltiplos elementos, outro método que eu consigo mover um elemento, outro que eu movo múltiplos elementos, que eu posso rotacionar um elemento, rotacionar múltiplos elementos e por aí vai. Bom, nessa aula específica nós vamos explorar o método moveElement. Então vou selecionar ele aqui. Perceba que ele me diz aqui que eu posso mover um elemento, né? By a given transformation, que é basicamente dado determinadas coordenadas de translação. E aqui você pode perceber que esse método recebe três argumentos na assinatura do método. O primeiro é o documento, o segundo é o element ID e o terceiro é o XYZ, que de fato vai ser a transformação que será aplicada a esse elemento. Se eu rolar aqui para baixo, eu posso ver mais em detalhes os parâmetros desse método. Então, o documento, né, que pertence ao elemento, então é de fato o documento ali que vai de fato receber essa transformação, que contém o elemento que vai receber essa transformação, o elemento de fato que vai ser transformado, pode ser uma cadeira, uma mesa ou qualquer família que possui um ponto de inserção, e aqui o XYZ, que é de fato a transformação vetorial desse elemento. Aqui você pode ver uma implementação simples, que vai ser algo semelhante com o que nós vamos fazer. Você pode ver esse exemplo tanto em C# quanto em VBNet. Bom, mas chega de teoria, vamos agora para o Visual Studio para vermos isso na prática. Aqui no Visual Studio, dada a nossa última aula, que nós fizemos uma transação e cancelamos essa transação, né, nós permitimos ao usuário cancelar determinada transação, mas no vídeo de hoje nós vamos criar aqui uma nova classe. Então eu tenho essa classe chamada template aqui, eu vou duplicar ela, clicando aqui em copiar, depois colar, pronto, tem a minha classe aqui. Eu vou fechar todas essas outras classes para que eu não faça confusão, então eu vou vir aqui e vou close all but this. Pronto, fechei todas, menos essa que eu vou trabalhar agora. Então eu vou começar renomeando ela, chamando de moveElement. Ok. E agora eu preciso renomear aqui a minha classe. Vou chamar aqui de moveElement. Perfeito. Eu criei esse template aqui justamente para que possamos economizar tempo ao criar uma nova classe. Mas em vez de a gente fazer tudo do zero, vamos aproveitar alguns métodos de outras classes. Então eu vou abrir essa classe aqui chamada getElementLocation, porque ela possui alguns artefatos, alguns métodos que me interessam, e esses artefatos basicamente são o getLocationPoint e o pickObject. Na verdade, ao invés de usar essa daqui, eu vou usar uma que está dentro de selection. Eu vou usar uma que está aqui, né, que é esse getElementLocation. Deixa eu recolher isso daqui para não gerar confusão. Tá, então eu vou usar esse método, que é o getLocationPoint, e também vou usar aqui dentro de selection, que é uma classe que me permite selecionar elementos,
eu vou selecionar, deixa eu ver, Objects, deixa eu ver, isso daqui vai me retornar uma lista de objetos, e isso aqui vai me retornar um objeto só. Então eu vou usar esse primeiro aqui. Deixa eu encolher isso daqui. Perfeito, então eu vou usar esse método aqui também. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui agora é que para a gente utilizar esse método dentro dessa própria classe, perceba que eu posso simplesmente chamar aqui a minha classe, ó, getLocationPoint. Por exemplo, aqui está comentado em cima, mas essa classe aqui de baixo, ó, perceba aqui que ela se chama getLocationCurve. Eu simplesmente chamo ela aqui, ó, getLocationCurve, sem nenhum problema. Por quê? Porque ela é uma classe, é um método que está dentro da própria classe, e ela pode ser usada sem problemas. Mas, se eu quiser utilizar esse método fora dessa classe, será que tem como? Vamos fazer um teste? Eu vou vir aqui em Move Element. Aqui dentro, eu vou vir dentro do meu método principal, né, que é o EntryPoint, é o método chamado Execute, que nada mais é do que o ponto de entrada de todo o meu plugin. Então eu vou vir aqui e vou chamar essa classe aqui que se chama getElementLocation. Então vamos lá, ó. getElementLocation, percebe que está tudo bem. Vou botar um ponto aqui agora e não tem como eu acessar esse método aqui, ó, que é o getLocationPoint. Por quê? Porque esse método não é um método estático. Eu preciso transformar esse método em um método estático para que eu consiga utilizá-lo fora da classe. Então, é essa a resposta. Métodos estáticos podem ser utilizados fora da classe, enquanto métodos não estáticos podem ser utilizados apenas dentro da classe. Ok? Então, eu vou transformar esse método em um método estático. Nada mais do que adicionando aqui a palavra static depois do public. Então, public static void getLocationPoint element i. Então, a partir disso, se eu voltar aqui no Move Element e dar um Ctrl espaço, perceba que getLocationPoint está aqui. Significa que eu posso utilizá-lo agora. Então, por enquanto, vamos deixar assim. Ele vai reclamar, porque esse método precisa receber obrigatoriamente um elemento, tá? Que eu perceba que ele está recebendo um elemento. Então, eu preciso passar esse elemento aqui. E de onde que vai vir esse elemento? Esse elemento vai vir de selection, tá? Que vai ser o elemento que eu vou selecionar no public para que eu consiga transformar esse método em static, que é um método estático, para que eu consiga também utilizá-lo fora dessa classe chamada selection. Tá? Perceba que eu estou aqui na classe selection e quero utilizar esse método pickObject fora da classe. Então eu vou transformar ele aqui em static. Perceba que eu tenho várias reclamações. Eu não consigo utilizar mais essa variável que está sendo declarada aqui dentro desse método porque eu transformei ele em static. Então eu preciso fazer algumas modificações aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um UIDoc. Vou fazer com que esse método receba um UIDoc e vou chamar ele de UIDoc. A partir disso, eu vou tirar esse hífen aqui, porque eu não quero mais referenciar esse UIDoc, mas sim eu quero referenciar esse UIDoc. Então eu vou tirar ele daqui, ó. Clicar aqui, tirar, clicar aqui, tirar. Perceba que agora ele está azul, ou seja, ele vai ser recebido na assinatura do método. E eu vou, então, a partir de agora, conseguir acessá-lo aqui do outro lado. Então, eu vou vir aqui, vou vir em selection.pickObject. Perfeito, agora eu consigo acessá-lo aqui. Mas perceba que ele está reclamando também porque ele precisa receber um UIDocument, que nada mais é do que esse UIDocument aqui. Eu vou copiar aqui e colar aqui. Beleza, perfeito. Não tem nenhuma reclamação, significa que ele está funcionando. Porém, eu vou criar uma nova instância desse elemento. Perceba que ele me retorna, vamos voltar aqui nele novamente. Perceba que ele está me retornando um elemento, né? Que nada mais é do que ele vai permitir eu selecionar um elemento e vai recuperar esse elemento e vai retornar esse elemento. Então, eu preciso receber esse elemento lá na outra ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um element, vou chamar de e, e vou dizer que ele vai ser igual
a esse valor aqui. Então, esse método vai me retornar um elemento que é o E. Eu posso chamar do que eu quiser. Posso chamar de element, posso chamar de elemento 1. Eu prefiro chamar de E para manter o mais simples possível. E aonde que vai esse E? Esse E vai vir dentro da localização, porque eu quero a localização desse elemento. Se eu voltar aqui em getElementLocation, perceba que eu passo um elemento aqui como argumento e ele faz todo um trabalho em cima desse elemento que ele recebe. Nesse caso, ele vai fazer que vai pegar a localização, vai pegar o ponto de localização, vai pegar a coordenada XYZ e no final das contas ele vai me mostrar ali a coordenada XYZ desse elemento que você passar para ele. Então, perfeito. Significa que aqui eu vou ter uma janela de diálogo da localização desse elemento. Ótimo, até aqui a gente fez isso apenas para a gente conseguir visualizar uma janela com a localização atual desse elemento. Então eu vou até escrever aqui, ó, get current location, que pega a posição atual do elemento i. Ótimo, com isso feito, agora eu vou de fato trabalhar no meu método que vai mover esse elemento. Então eu vou chamar o meu método aqui de movePickedElement. Vou copiar esse valor aqui e colar na minha region, para que quando eu fazer o colapso dela, o nome fique certinho, movePickedElement. Faltou só botar o abre e fecha parênteses aqui. E agora, de fato, eu vou mover esse elemento. E é muito simples, né? É um XYZ. Vou chamar de translation, tá? Que vai ser, de fato, a translação ali. E nada mais é do que um novo XYZ. E já vou setar as configurações dele aqui. Que vai ser... Eu vou apenas fazer um movimento de mais 10 no eixo X. Se eu quisesse mover nos outros eixos, esse é o eixo X, esse é o eixo Y e esse é o eixo Z. A princípio eu vou manter o mais simples possível para que você entenda e vou fazer apenas um deslocamento de 10 unidades no sentido positivo do eixo Y. Perfeito. Agora eu vou aqui criar uma transação. Então using, a gente já falou sobre transação diversas vezes, então não precisa entrar no detalhe aqui. Transaction, vou chamar de TX, vou criar uma nova transação e vou dar um nome dela aqui, passar o doc, né? E que é o doc onde vai ser realizada essa transação, e vou chamar ele aqui de moverElemento. Vou abrir e fechar chaves para que eu consiga fazer o tx.start para eu começar a transação, tx commit para eu commitar essa transação. E aqui eu vou, de fato, chamar a classe chamada ElementTransformUtils, que é aquela classe que nós vimos no API Docs, no começo do vídeo. Então, aqui eu estou acessando a classe, agora eu vou acessar o método dessa classe, que é o moveElement. E quais são os ingredientes que eu preciso passar para que essa classe funcione da forma esperada. Então você pode ver ali, eu preciso receber um documento, preciso receber um ID, que vai ser o elemento que vai ser movido, e também preciso passar a translação, que é o elemento que a gente criou ali em cima, que vai deslocar o elemento em 10 posições no eixo X. Então eu vou passar primeiro o doc, tomo o doc, agora o element ID, e qual que é esse element ID? Eu preciso receber esse elemento de algum lugar. Então eu vou adicionar ele na assinatura do método aqui, ó. Element i. Perfeito. E eu preciso do ID dele, então eu vou fazer i.id. E agora eu vou passar a translação ali, que nada mais é do que o nosso translation, que é esse objeto aqui, ó. Translation. Perfeito. Tudo certo? Significa que quando eu passar um elemento aqui dentro, ele vai ser movimentado no eixo X. Então agora eu vou chamar ele aqui, ó. Eu vou movePickedElement e vou passar o elemento aqui, que é o E, que é esse cara aqui que será selecionado. Ótimo. E depois disso eu quero ver novamente, eu quero que ele
bote na tela novamente a posição do elemento. Então, eu vou copiar esse método aqui e vou colar aqui. Então, recapitulando novamente. Eu tenho esse método que me permite selecionar um elemento. Eu salvo esse elemento dentro da variável chamada e. Eu pego esse elemento, passo para esse método, que vai me falar quais são as coordenadas desse elemento. Ó, vou dar um F12 aqui para a gente navegar até essa classe. Olha o que essa classe vai me trazer no final. Elemento location, coordenada x, coordenada y, coordenada z. Ou seja, as coordenadas do elemento. Depois disso, eu vou mover esse elemento, que é esse método, que vai mover esse elemento em 10 unidades no eixo x. E depois eu vou novamente exibir a posição desse elemento, que é o XYZ. Perfeito? Bom, após transformar isso em manual, agora a gente só precisa adicionar no nosso arquivo manifesto, que é o .edin. Lembrando que temos um vídeo específico falando sobre isso. Se tiver alguma dúvida, você pode voltar lá. Então aqui o nome da minha classe é moveElement. Aí eu vou basicamente copiar aqui, colocar depois do ponto. O texto aqui também eu vou manter como moveElement. Aqui eu vou dizer que a descrição é moveAPictElement. E por último, agora só precisamos trocar o GUID. Selecionando aqui, Create New GUID. Vou copiar aqui o formato 5 mesmo, copy. Colar aqui no Edin ID. Remover as partes desnecessárias, que são essas, deixar apenas as letras e os números. Agora sim eu estou pronto para clicar em Build. Solução buildada com sucesso. Agora eu posso clicar em Start para chamar o Revit. O Revit está me dizendo que tem um plugin querendo inicializar. Vou clicar em Always Load. Agora eu vou clicar em New para criar um novo projeto com template de arquitetura. Apertar OK. Agora, com o Revit totalmente inicializado, eu vou inserir uma família de um ponto só, lembre-se disso. E agora eu vou vir em Edins, External Tools, moveElement. Perceba que ele me permite selecionar um determinado elemento. Quando eu clico nesse elemento, ele vai me exibir as coordenadas atuais do elemento. Então, ele está na posição -21, no eixo X, no 3, no eixo Y, e no eixo Z está no ponto 0. Quando apertar Close, ele vai mover esse elemento 10 posições no eixo X e vai mostrar novamente essa janela, porém com um valor de -11, porque ele vai adicionar mais 10. Então, apertar Close, pronto, o elemento foi movido e agora também a nossa coordenada aqui foi alterada. Perfeito, nós acabamos de utilizar uma classe muito importante dentro do Revit que permite manipular elementos. Eu te sugiro explorar esse método de diferentes formas para você mover elemento no eixo X, no eixo Y. De repente você pode fazer um plugin que alinha a janela a uma determinada altura. E no próximo vídeo nós vamos continuar explorando essa classe de tal forma que vamos utilizar outros métodos. Então é isso para esse vídeo, te vejo no próximo vídeo.